Oi pessoal, tudo bem? Hoje trouxe para vocês um tema relacionado a um poema que escrevi dentro da última publicação que fiz no site Clube Austral, mas que na verdade é um tema que envolve muito das coisas que já tratei aqui no canal, né? E ele em si já é um tema que tratei em outros vídeos, ainda que de forma um pouco mais superficial, então eu queria aproveitar esse vídeo para adentrá-lo um pouco. Então, o artigo se chama Rimas e Sinas, são apenas 3 poemas, e então vou deixar o link aí na descrição para quem quiser lê-los por completo. E aqui vou tratar apenas o último deles, que eu nomeei de Amor e Ego. Então, é um poema aí que, né, tem métrica, rima, etc. E né, só que eu não, obviamente não vou falar aqui da questão da estética e da poética em si, né, mas mais propriamente sobre a questão então do conteúdo. Eu vou lê-lo, então tecer alguns pontos aqui para vocês e vocês vão entender porque também eu nomeei o vídeo de Amor, Egoísmo e Propriedade, a desmistificação. Então, mais propriamente, o que eu pretendo aqui desmistificar, embora eu já tenha feito isso, né, de outras perspectivas, digamos assim, em outros vídeos, né, é justamente a desmistificação do amor enquanto algo alheio ao ego e à propriedade. Tá? Então vocês veem o tempo inteiro na cultura as pessoas separando essas coisas. Ou falando, por exemplo, não, o amor é o contrário do poder sobre uma pessoa, de tratar o outro como uma propriedade e daí em diante. Né? Eu vou mostrar que não tem nada disso e que muito menos, né, ele está desvinculado da questão do próprio ego. Então eu uso, né, este poema um pouco para sintetizar isto. Tá? Então, claro, pego um pensamento filosófico, né, toda uma compreensão filosófica e tento sintetizá-la dentro da poesia, né, que é algo que outros escritores, etc., né, já fizeram muito. Né, para quem já leu aí, por exemplo, Goethe, né, fazia muito isso, ou seja, né, pegar pensamento científico, filosófico, etc., e sintetizá-los dentro de poemas, ao invés de escrever, por exemplo, um ensaio sobre, daí em diante. Certo? Por quê? Porque tem um apelo muito mais sintético, né, e que tem uma questão também estética mais relativa aí a uma questão mais nem diria assim mais bela, né, mas esteticamente mais interessante, certo? Do que propriamente um texto em prosa mais complexo e tal. Então, e como exercício também, né, de pensamento é interessante, né, justamente pela dificuldade de você conseguir sintetizar algo né, que tem uma certa profundidade, mas ao mesmo tempo você está pondo ele ali através de uma questão de métrica, de rima e daí em diante, né, então tem uma questão de um desafio estético também que é bem interessante, né, principalmente para quem escreve mais e tal, né, está acostumado com essas coisas. Então vou lê-lo para vocês, pessoal, e depois comentar. No meu egoísmo aprofundas o teu. Por isso me queres, tal como te quero. Egos cujos cernes bradam, isso é meu, e logo se apossam. Para os outros, cegos, pois todo amor quer ser proprietário. Sua beleza está na afirmação dos egos. Então, né, fiz aí uma leitura rápida e aqui nem estou, né, com a pretensão de uma recitação interessante, daí em diante, é mais para vocês apenas aí me acompanharem mesmo no texto, tá? Então vamos por partes. No meu egoísmo aprofundas o teu. Por isso me queres tal como te quero. Então, claro, aí já pressupus duas pessoas que se querem, né, por meio daquilo que se chama de amor, digamos assim. Né? Então, né, daí o segundo verso, por isso me queres tal como te quero. Né, digamos que um eu lírico em primeira pessoa, né, para sintetizar a questão. E uma grande questão ali está no primeiro verso, né? No meu egoísmo aprofundas o teu. Então, ali de cara eu já entro direto com a questão do egoísmo. Né? Então, quer dizer, no meu egoísmo, né, eu enquanto egoísta, daí em diante, isso já está pressuposto, então, mesmo na questão da ação amorosa, por assim dizer, né? Então, no meu egoísmo aprofundas o teu. Então, o amor
aí já enquanto um aprofundamento do egoísmo, a elevação do egoísmo e não da sua dissolução. Certo? Isso é uma coisa que eu já tratei em alguns outros vídeos, mas de uma forma bem rápida, né? Quando várias vezes eu já falei que, na verdade, o amor é o ponto, é o ápice do egoísmo. Não é o mínimo ou o egoísmo nulo. É justamente o contrário. Né? A gente pensar o tanto que, na verdade, a cultura, né, tanto aí advinda das religiões quanto das ideologias e daí em diante, elas falsificaram a realidade. Né? E vocês vão entender mais para frente o que eu quero dizer aí com isso. De ser, na verdade, o amor enquanto ápice do egoísmo. Essa é a minha concepção dentro do que vem tratando de filosofia egóica. Ou, mais propriamente, a concepção daquilo, né, que se chama aí de amor e que eu, então, na medida de sua dessacralização também, ou da tentativa de sua dessacralização, eu o reinterpreto. Então, essa é uma das minhas tarefas. Ou seja, não simplesmente destruir este conceito, né? O amor, né, na tentativa de desmistificar o amor, destruí-lo. Não é bem isso. Né, mas reinterpretá-lo à luz de um realismo muito mais cru, né, e daquilo que eu chamo de um realismo egóico. E tanto que eu não destruo a questão do amor, que no vídeo lá, respondendo ao Davi, por exemplo, justamente a minha posição foi uma posição que não tem a ver tanto com a posição de vários produtores de conteúdo que fizeram aí vídeos sobre isso. Né? A maioria deles falou, não, simplesmente não existe o amor. Né? Só que eu não fiz isso naquele vídeo, né? Para quem reparou bem, né? Um vídeo ficou com mais de 1 hora, né? Então não sei se todo mundo aí chegou a assistir até o final, mas basicamente a minha posição ali é que sim, existe o que se pode chamar de amor, o que eu chamei ele na verdade de um estado amoroso, certo? Só que ele é completamente diferente do que se chama de amor, no sentido romântico, ideal e daí em diante. Então é por isso que a maioria dos produtores provavelmente eles falaram, não existe amor. Tá, mas qual amor? O amor idealizado, o amor enquanto ideal, o amor religioso, o amor platônico, o amor romântico, esses não existem mesmo. Agora, mas será que quem errou não foi quem criou esses conceitos? Porque algo existe sim na realidade, quando duas pessoas se gostam uma da outra, etc. E tem a questão sexual no meio, e daí em diante, elas ficam ali durante um determinado tempo. Né? Ainda que não seja eterno, né? Tanto que eu pontuei no vídeo, não existe amor eterno, né? Porque isso já está associado a algo relativo a um ideal que é meramente abstrato e até mesmo falso, né? Mas a gente pode sim falar que existe um estado amoroso entre as pessoas. Isso não tem como negar. Tanto é que é algo sobre o que, né, todas as épocas trataram, como eu demonstrei ali. Então, os poetas de todas as épocas falaram disso, os filósofos de todas as épocas, os romancistas de todas as épocas. Né? E como que a gente pode chegar hoje e falar, não, é simplesmente algo que não existe, todo mundo que falou disso está simplesmente no mundo da lua, por exemplo. Não. Mas o que então, quer dizer, todos esses poetas, todos esses romancistas, todos esses filósofos e até mesmo cientistas, né, que trataram do assunto, né, que existem estudos científicos, né, sobre essas questões, né, ainda que o amor no nível químico, o amor no sentido biológico, daí em diante. Tá? Então, todos eles simplesmente inventaram algo completamente da cabeça deles. Não, eles estavam observando algo na realidade, notando, bom, existe algo sim que parece que, né, que é o amor aqui. Mas o que estava muitas vezes errado? Não era o fato deles perceberem que na realidade existe duas pessoas que podem se gostar ali e daí em diante. Né? Mas justamente pegar isso da realidade e ver isto sob a luz de um conceito completamente abstrato que não existe. Por exemplo, a pessoa deduzir da realidade, ali, do estado amoroso entre duas pessoas, que existe, por exemplo, o amor eterno. Entende que são duas coisas completamente distintas e que de uma não se deduz a outra? Né? Então, uma coisa é a realidade, o amor no que a gente pode dizer, no que há de mais real, mais cru nele. Né? Outra coisa é toda a pomposidade que se criou por cima disto aqui. Né? Então, quando eu trato da questão do amor e ainda, né, tomo ele como algo que existe, não como algo que não existe, né, eu, na verdade, não estou dando ensejo a toda essa tradição do romantismo, idealismo, etc. Ao contrário,
Eu pego isso para mostrar que eles estão errados, né, mas que existe a essência de algo ali que é possível de se notar dentro da realidade. Né? E eu não vou explicar tudo isso de novo, porque eu já falei isso num vídeo lá de 1 hora, só sobre isso. Tá? Mas basicamente é isso. Então é por isso que eu já né, continuo, né, a usar a palavra amor, né, não a desprezo, digamos assim, mas reinterpreto sob a luz do que eu vejo na realidade. E uma dessas coisas é o que eu coloco já no primeiro verso. No meu egoísmo aprofundas o teu. Então já é um jogo de egos, já é um jogo do egoísmo, né, a questão do amor. O próprio o Coruja do Carvalho, né, ele citou o Kodama e falou que o Kodama tem uma concepção, na verdade, egoísta do amor. Né, embora ele não falou nessas palavras aí. Ou seja, que o único amor que existe é um amor a si. Certo? E isso, sim, eu trago como algo também verdadeiro, digamos assim, né? Também nas minhas reflexões. Né? E eu já tinha falado isso, eu nem sabia que o Kodama tinha falado disso, e se vocês pegarem já vídeos antigos meus, eu já tinha falado exatamente isso. Ou seja, que né, o que a gente chama de um amor, na verdade, sempre vai ter algo de um espelhamento. Né? E eu parto disso, não totalmente da minha cabeça, mas levando em conta, por exemplo, a própria posição do Nietzsche dentro disso. Né? O Nietzsche tem aquela a frase que, na verdade, ficou famosa por um filme que fizeram dele, né? Não propriamente do escrito dele. Né? Então, mas é uma coisa que se deduz, sim, de algumas obras dele, que é a frase: amamos o desejo e não o desejado. Ou seja, é exatamente isso. Ou seja, amamos o desejo, só que o desejo está onde? Na nossa própria cabeça. Então, se a gente ama o desejo e não o objeto na realidade que é desejado, a gente está amando sempre algo que está em nós mesmos. Então, quando a gente ama, na verdade, esse sentimento é algo puramente do indivíduo ali. Certo? Então, ele acha que está amando um objeto de fora, só que ele próprio criou o sentimento e todo o ideal abstrato que ele criou acerca daquele objeto que está fora dele. Né, seja uma pessoa ou seja outra coisa, né, supondo que possa amar animais e daí em diante. Né? Então, sim, né, este amor aí, no seu sentido mais cru, ele tem um fundamento egóico, né, um amor a si, em primeiro lugar, ou melhor, é um amor aos próprios sentimentos. Né? Então, sempre é um ciclo que retorna ao próprio ego. Né? E nesse sentido, aliás, e isso corrobora, né, justamente o primeiro verso. Ou seja, né, no meu egoísmo aprofundas o teu. Então, quer dizer, eu tenho uma concepção da pessoa que eu gosto. Né? Mas ela, então, usa isso mesmo para ela criar algo na cabeça dela e ela aprofundar aquilo que ela própria pensa, né, e aquilo que é o ego dela e daí em diante. Tudo isso ela usa justamente para gerar aí esta relação. Só que o que se está fazendo aí, justamente? Né? Se usando do egoísmo do outro para aprofundar o próprio egoísmo. Entendem? Então, basicamente, esse primeiro verso aí pode ser interpretado nesse sentido, claro que em outros também. Né? Não quero aqui esgotar as possibilidades de sentido aí, mas apenas, né, dar um contexto aí para vocês. Então, no meu egoísmo aprofundas o teu, por isso me queres tal como te quero. Né? Então, o próprio querer também, ele tem algo de egóico. Né? Ou seja, eu quero o outro, né? Mas parece que então eu estou fazendo para o outro. Não, mas é eu que quero. Né? Então, o que seria deixar amor sem um próprio querer egóico? Ou seja, né, um desejo do indivíduo. Né? Não existiria. Então, ele começa dentro do indivíduo. Certo? Ainda que estimulado por algo exterior. Então, claro, não é algo completamente cego, né? No sentido de ser completamente morto dentro do indivíduo. Não, porque ele está sendo estimulado por algo exterior. É um objeto, é um ser exterior, né? Que está também gerando algo que vai influenciar este ego. Né? Então, é uma coisa de relação mesmo. Só que, obviamente, a criação deste desejo e daí em diante a percepção do exterior, né, tudo isso é do próprio indivíduo.
E aí eu continuo ali no terceiro verso. Egos cujos cernes bradam, isso é meu. Ou seja, né, ali eu coloco a minha visão de que, na verdade, sim, dentro do amor, né, existe algo aí como um jogo de egos, né, e cada um está bradando. Isto é meu. Ou seja, o outro corpo é meu. Eu quero o outro corpo. Ou mesmo que ele não seja meu no sentido de ser, no sentido de obter a coisa como propriedade completa, né, ele aspira a isso, mesmo que ele não revele isso para si mesmo. Ou seja, no fundo, todas as pessoas, aí, todos os casais, etc., né? Todas as pessoas se relacionam em algum sentido, aí, casais, etc. E isso eu vou mostrar que até mesmo dentro do amor familiar também existe isso. Tá? Eu vou trazer, inclusive, a Esther lá falar disso. Então, todas as pessoas e os casais, né? Todos que acham que se amam e daí em diante, todos eles, na verdade, desejam o outro para si. E nessa medida, sim, é algo como se você estivesse dizendo, né? Isto é meu, ou eu quero que seja meu. Né? Exatamente por isso existe o ciúme. E mesmo as pessoas que não existem, né, que não sentem muito ciúme, daí em diante, né? Isso não quer dizer que elas podem simplesmente de uma hora para outra perder completamente a pessoa que elas amam ali, né? E vai ficar tudo normal. Não é assim, certo? E por que não é assim? Não é assim de um modo, inclusive, semelhante ao fato de que você não quer de uma hora para outra perder a sua casa. Você não quer uma hora para outra perder o seu cachorro. Você não deixa que alguém entre na sua casa e roube seu cachorro, certo? Por que não? Porque você ama o cachorro, você gosta dele. E ao mesmo tempo você sente-se um proprietário dele. Né? Porque essas coisas estão entrelaçadas, entende? Entendem? Quando a gente coloca, por exemplo, assim, não, eu amo meu cachorro, né? Isto é um jeito bonito de se dizer a mesma coisa que, não, eu tenho meu cachorro como minha propriedade. Né? Esse seria um jeito feio, digamos assim, de se dizer. Entende? Mas essas coisas estão muito próximas e a gente não, na verdade, não tem como separar essas coisas. E apenas um idealismo completo, uma loucura mesmo das pessoas é querer separar isso. Certo? Porque o mesmo sentimento que ela tem de propriedade quando se trata de um objeto, por exemplo, a casa delas, né, aí elas podem falar, não, eu sou proprietário disso aqui. Aquele mesmo sentimento de que você tem a coisa, que você quer a coisa, que você tem um poder sobre a coisa, é também um sentimento de que você tem para o seu cachorro, a pessoa que você casou, né, e daí em diante. Certo? Exatamente por isso você não quer que alguém entre e roube seu cachorro. Você não quer que alguém vá lá e roube a sua esposa. Né? Não quer que alguém roube a sua casa. Né? É tão claro isso, na verdade. Certo? Só que as pessoas né, foram doutrinadas a fazer uma coisa, ou seja, elas vivem uma coisa. Só que elas não podem dizer o que elas vivem. Entendem isso? O nível que a gente chegou? Né? Isso era tão claro, por exemplo, entre os antigos, né? Tanto que eles colocavam mesmo a família como propriedade do homem. Né? Mas isso vai muito mais profundo do que uma mera visão crítica, por exemplo, progressista, feminista em diante, de achar que não, se o homem era proprietário, então ele escravizava a família. Entende que são coisas que não têm a ver, né? Simplesmente os antigos eram mais honestos do que nós. Eles falavam, não, isso aqui é a propriedade, essa família que é a propriedade de determinada pessoa. Isso não quer dizer que ela vai tratar mal a família. Simplesmente quer dizer que ela vai ter que cuidar daquilo ali, porque ela ama aquilo ali também. Ela tem um apego por aquilo ali. Certo? E o próprio afeto ele vai carregar em si o apego. Né? Não tem como você separar o apego do afeto, do amor e daí em diante. A gente não separa isso como se fosse uma coisa racional. Certo? Então tudo acaba como finalizando-se, né? Digamos assim, culminando enquanto propriedade mesmo. Certo? E aqui eu não estou tomando propriedade também no sentido negativo. Essa é outra questão, que a gente enfeiou o conceito de propriedade. Então, se a gente fala em propriedade nesse sentido, a gente também está fazendo o quê? A gente está trazendo o sentido negativo de propriedade e não vendo nada de positivo dentro do próprio conceito. Certo?
Mas aí, mais uma vez, temos que trazer à tona a realidade. Tá, se não tem nada de positivo dentro da propriedade, por que você não doa tudo que você tem? Né? Porque, pelo visto, então, se é tão ruim a propriedade, você não poderia ter nada seu. Né? Mas o mais engraçado é isso. As próprias pessoas que ficam lá postando coisas sobre propriedade, não sei o que, tem que acabar com a ideia de propriedade, não sei o que, a pessoa, você pede R$1 para ela não te dar. Né? Por quê? Porque ela também quer ter a propriedade das coisas, ela quer ter o poder sobre as coisas. Certo? E eu já tratei aqui em outros vídeos também mais antigos sobre a questão da propriedade e da questão da economia, certo? Que é uma questão que está no fundamento ali tanto das questões, né, ideológicas daí em diante, quanto das questões, por exemplo, né, debates mais atuais entre libertários, né, anarcapitalistas e socialistas, por exemplo, certo? Inclusive tem um economista, não lembro o nome dele, brasileiro, ele tem um canal aí, só que ele é keynesiano, né, e ele vai falar ele vai lá criticar a escola austríaca, e aí uma hora ele percebe, por exemplo, que não, a escola austríaca ele fala, né, algo do tipo assim, não, a escola austríaca, no fundo, o que eles estão tratando aqui é do problema da propriedade, né? Se o Estado pode ter a propriedade ou não, né? E ele fala isso de um modo surpreso, né? Mas é uma coisa tão óbvia, né, para quem estuda isso. Quer dizer, é claro que o problema é o problema da propriedade, né? No fundo. Quer dizer, é o problema que vai originar todas as coisas. No sentido, né, desses debates aí, o problema fundamental ali é a questão da propriedade. Porque se nada for propriedade, então, na verdade, tanto faz. Entende? Mas não, a gente sabe, por exemplo, que o Estado ele rouba, digamos assim, né, o fundamento dele é o roubo, por quê? Porque existe a propriedade. Né? Porque se você suspende a ideia completa na economia de propriedade, né, você não consegue dizer nem o que é roubo e o que não é. Né? E aí muitos socialistas, por exemplo, eles acham que estão refutando as coisas quando eles falam que a propriedade não existe, né? Não existe propriedade em si. E aqui eu nem quero trazer o em si, né? O que eu já trato como uma ideia muito mais de forças, né? Se você tem o poder para, digamos que, tomar aquilo ali como propriedade, você vai ter a propriedade, né? E mesmo no Estado de Direito, o que se tem é uma espécie de força, né, mais abstrata, né, uma força imposta ali por meio da lei, mas que tem a coerção por trás também, e de algum modo a gente vai se protegendo, digamos assim, e você mantém as propriedades, né, numa completa tensão, digamos assim, né? Mas, né, se você tira essa ideia, então, o que acontece? O que acontece é que os próprios socialistas depois eles não vão conseguir, digamos que, sustentar sua própria posição. Por quê? Porque se não existisse mesmo, e portanto o Estado, por exemplo, pudesse roubar tudo de todo mundo, né, já que não existe propriedade. Só que o que o Estado está fazendo, na verdade? Ele está tomando as coisas como propriedade dele. Né? Esse é um engano que muitos socialistas não conseguem enxergar. Ou seja, eles acham que se você rouba de todo mundo, né, e coletiviza as propriedades, por assim dizer, você está acabando com a propriedade. Não, você está dando a propriedade ou você está passando, né, a propriedade para outra esfera de poder. E, portanto, se alguém tem poder sobre a propriedade, ele tem a propriedade. Porque não existe propriedade sem diferença de poder, digamos assim. Né? Quem tem a propriedade de algo, quem tem poder sobre algo. Né? Eu sou proprietário desse lápis aqui porque eu posso fazer o que eu quiser. Se eu quiser pegar e tacar pela janela, eu taco. Né? Então eu tenho poder sobre esse lápis aqui, tenho a propriedade dele. Né? Então, quer dizer, se você passa simplesmente tudo para o Estado, não é que você não acaba com a propriedade. Né? Por exemplo, se a gente pensar a família Castro em Cuba, ela acabou com a propriedade? Não, a maioria das coisas é propriedade deles mesmo. Né? Por quê? Porque eles têm o poder sobre aquela coisa ali. Então não interessa se você no nível abstrato está falando que não existe propriedade. Sempre vai continuar o poder sobre as coisas. Onde houver ser humano. E se continua esse poder, vai continuar também o que
se chama de propriedade, porque a propriedade não está separada do poder, né? Ela só acabaria se você destrói o próprio poder, né? Mas não existe a destruição do poder, certo? E pelo contrário, por exemplo, nos próprios regimes socialistas você tem um acúmulo de poder, justamente o contrário. Então você está dando mais força para um determinado ente centralizador cooptar todas as propriedades. Por quê? Porque ele tem mais poder, ele tem o poder de expropriação. Certo? É uma coisa tão óbvia, né? Mas é difícil, né? Ter que ver, né, que tantas pessoas simplesmente não conseguem ver essa relação, né, entre propriedade, poder e daí em diante. Por que eu estou falando isso, né, na questão mais econômica? Para mostrar que, de um lado, né, você tem esse ideal, né, e tal como não tem como você simplesmente refutar a ideia da propriedade, né, através desses argumentos, porque aí vai se voltar contra si mesmo no sentido da interpretação do poder, porque o poder continua. Do mesmo modo, não tem como você simplesmente falar ali que dentro de um estado amoroso, né, de uma relação amorosa daí em diante, vai se decrescer a questão de uma ideia, entre as de propriedade, né, das pessoas sobre as outras, né, justamente por quê? Porque o poder sobre as pessoas continua. Né? E o que é poder, por exemplo? É você ter algum controle sobre a outra pessoa. No caso das relações, isso estabelece de um modo muito alto. Né? Se a gente pensar, né, as pessoas quando se casam, quando elas namoram e daí em diante, não tem nenhum estágio entre relação... não tem nenhum outro estágio ou nível, né, de relações entre pessoas onde você tem mais controle sobre a outra pessoa do que nesse estado. Por exemplo, você não pode falar, por exemplo, seu amigo. Se seu amigo chegar, hoje eu vou sair. Você vai falar para seu amigo, não, você não vai sair, não. Não faz sentido nenhum. Ninguém faz isso com um amigo, né? Mas as pessoas, né, casais, fazem isso o tempo inteiro um com o outro. Ou seja, eles regulam a si próprios, né? Eles se controlam, digamos assim. Claro, em alguns, ou na maioria talvez dos casais, aí um vai mandar muito mais que o outro, certo? Mas os dois, né, de algum modo, sempre vão ter algum controle sobre o outro, né? Mesmo seja um controle mais silencioso, mais sutil, por assim dizer, né? Então, isso corrobora a minha visão ali que eu disse no início, ou seja, que o amor é o ápice do egoísmo. Certo? E por quê? Se você tem uma relação onde você tem mais controle sobre a outra pessoa, você está justamente o que? Aumentando o seu poder sobre ela. E desse modo também você está entrando num nível mais elevado de egoísmo. Né? Então isso corrobora justamente o que eu falei, que o amor é a culminância do egoísmo. Aí as pessoas poderiam falar, não, mas aí você está interpretando as relações como controle, como manipulação, não sei o quê. Claro, se você faz um controle muito grande, uma manipulação muito grande e daí em diante, obviamente vai se chegar a níveis de uma relação tóxica. Né? Mas mesmo as relações menos tóxicas, mais positivas possíveis, se é que isso pode existir, né? Mesmo nessas vai haver obviamente um controle e vai haver sim, esse sentimento de uma apropriação do outro. Né? Por exemplo, por que os casais moram juntos? Né? Já pararam para pensar por que tantas pessoas querem morar logo junto com as outras e daí em diante? Por quê? Porque ali digamos que um passo a mais na apropriação. Por quê? Porque ali você vai ter, quando você mora junto, você vai ter o outro o tempo inteiro do seu lado. Então você, digamos que não está se apropriando apenas dos sentimentos da pessoa, etc. Você está se apropriando do tempo dela, da energia dela. Basicamente está falando, não, você vai ter que dedicar todo o tempo do seu dia, da sua vida, etc. para mim. Entende que não tem como dizer que isso não é egoísta? Não é uma coisa tão óbvia, né? Na verdade, é o maior egoísmo, né? Você falar que uma pessoa tem que dedicar a vida dela inteira para você. Você tem que ver a pessoa todo dia. Se você deixar de falar ali um dia com ela no telefone e daí em diante, a pessoa vai lá gritar com você, vai espernear, etc. Isso é o egoísmo no seu estado mais cru possível. Né?
mais animalesco, aliás, né? Então, quer dizer, a realidade corrobora o que eu estou falando, né? Então, entendem como essa perspectiva ela consegue desacralizar o amor no seu sentido mais romântico, ideal e daí em diante, né? E volta a reinterpretar o amor de um modo muito mais cru, né? Muito mais real, certo? E aí eu continuo. Egos cujos cernes bradam, isso é meu, e logo se apossam. Né? E aí eu coloco de... não à toa, né? A palavra apossam, ou seja, de apossar no sentido de posse mesmo. Aí alguém poderia perguntar o seguinte, tá, se a sua concepção do amor tem a ver com posse e daí em diante, tá? Por que, na verdade, as pessoas não vão tratar o outro como elas tratam, por exemplo, o celular delas, que é a propriedade delas? O que eu quero dizer com isso? Porque, por exemplo, eu sou o dono dessa caneta aqui, então eu faço o que eu quiser com essa caneta, certo? Só que eu não faço o que eu quiser com outra pessoa, mesmo que eu esteja casado com ela e em diante. Por que não ocorre isso? Isto é porque não existe esta necessidade de se apossar, ou de controlar, ou de essa questão de propriedade em diante? Não. É simplesmente porque quando você estabelece uma relação com um objeto, por exemplo, a caneta, né, esta caneta não pode fazer nada contra você. Por quê? Porque ela não tem vida, ela não tem força, não tem nada nesse sentido humano, né? Só que o outro ser humano, sim. O outro ser humano ele tem as necessidades dele, ele tem a força dele, digamos assim, a necessidade de poder dele. Ou seja, o que acontece? Numa relação entre seres humanos, né, e aí numa relação amorosa mais propriamente, o que acontece é que há um certo equilíbrio de forças. Por quê? Porque um está querendo se apossar do outro, o outro quer se apossar do outro. Então, eles não conseguem se apossar como você se apossa de uma caneta, por exemplo. Entende? Por quê? Porque é algo que está ali numa espécie de incerteza, né, de tensão perpétua. Né? Então, isso aí faz com que os poderes estejam em desequilíbrio permanente. Então, em certa medida também, né, justamente por causa desse desequilíbrio, há um embate de forças que não deixa um dominar o outro completamente. Embora as pessoas tentem isso, se a gente pensar. Né, os casais, por que existem os jogos psicológicos, por exemplo, que a gente tanto fala? Né, principalmente das mulheres contra os homens. Né? Por que esses jogos continuam a se estabelecer até mesmo dentro das relações a longo prazo, e não apenas ali no início, né, no processo de conquista e daí em diante? Por quê? Justamente porque, de um modo permanente, as pessoas estão tentando se apossar mais das outras, ou seja, quem controla mais dentro da relação. E é por isso que nunca as pessoas têm paz dentro das relações. Por quê? Porque elas estão permanentemente querendo impor mais controle. Aí a outra não deixa. Só que quando ela não deixa, ela também está tentando impor um pouco mais ali de controle. E daí em diante. E assim vai. Certo? Só que justamente isso faz com que a gente não considere, né, que você se apossou de outra pessoa. Por quê? Porque simplesmente a outra pessoa também está impondo a força dela e, portanto, você nunca consegue se apossar no sentido pleno, né? Embora, sim, né, é justamente essa vontade, né, podemos até falar em termos nietzschianos, né, essa vontade de poder, né, é aquilo que cria as dinâmicas dos relacionamentos. Né? Então, quer dizer, o cerne do amor, aí, podemos dizer sim que é uma vontade de poder, uma vontade de se apossar, uma vontade de controlar de algum modo, né? E é claro que quando isso passa de certos limites, como eu disse, né, torna-se tóxico e realmente tem que ser combatido, né? Ninguém quer controlar o outro de um modo a tornar o outro um escravo e daí em diante, né? Mas quando a gente começa a olhar as relações por esse lado, a gente nota muitos casos, as coisas se explicam de um modo muito mais fácil. E a gente vê, por exemplo, por que em tantas relações há um desnível, né, um desnivelamento, né, se é que podemos falar assim, tão grande entre o poder dos cônjuges. Né? Então, muitas relações, por exemplo, a gente vê a mulher está lá mandando no cara, né, e o cara fica tratando ela, inclusive tem a palavra, né, brasileira, né, porque dos caras chamar a mulher de patroa, né, que é uma coisa completamente ridícula, né, mas que denota um pouco isso, ou seja, o controle da mulher ali sobre o homem. Né? O homem tem que sempre baixar a cabeça para determinadas coisas e daí em diante, né? Que é em parte
determinada parte da cultura que viemos aí criticando justamente na endosfera, né? Pra vocês verem até mesmo o ritual do casamento, o homem tem que abaixar para dar o anel, né? É uma posição de submissão. Ou seja, o tempo inteiro, se a gente notar, vocês vão ver que existem essa questão do poder, do mando, da submissão e daí em diante dentro dos relacionamentos, né? O próprio BDSM, por exemplo, deixa isso aí muito mais claro, né? Quando ele propõe justamente que essa hierarquia seja desnudada e, portanto, alguém realmente diga ali dentro, não, eu sou submisso, né? E isso apenas corrobora aí também os pontos que eu estou colocando, né? Por quê? Porque se não fosse calcado justamente nesta vontade de posse, de egoísmo e daí em diante, né, não haveria a possibilidade disso, ou seja, uma hierarquização interna aos relacionamentos, de submisso, daquele que manda, né, daquele que é o dominante, digamos assim, né, a questão do domínio. Certo? Porque essa palavra aí, se apossar, né, a gente pode trocar, por exemplo, por domínio. Né? Também seria um conceito interessante para tratar dentro disso, certo? Então é isso. E aí as pessoas falam, tá, mas então não tem jeito de fugir disso? Não, não tem jeito. Se você quer fugir disso, você não tem relacionamentos. É muito simples. Não tem como você criar relacionamentos e não estar sujeito a isso. E aí algumas pessoas poderiam até falar, não, mas e se eu, por exemplo, não tiver uma relação monogâmica, se eu tiver uma relação poligâmica, né? Então, será que eu não vou ter aí esta propriedade, entre aspas, né, do outro? Eu não vou ter o controle sobre o outro, daí em diante? Muitas pessoas aí, mormente progressistas, né, acham que vão superar esta ideia aí da propriedade ou da posse, até mesmo do ciúme, né, com a ideia de relacionamentos não monogâmicos. Mas, na verdade, não tem nada a ver. Né? Por quê? Porque mesmo num relacionamento, aí vamos dizer, poligâmico, né, onde você pode até ter um centro ali que não é monogâmico, mas, por exemplo, você pode ter uma pessoa que é a pessoa principal, né, que você mais gosta ali, que você ama mesmo, e as outras pessoas, você está livre, digamos assim, para ter relações, né? Mas mesmo nesse caso, o que as pessoas estão fazendo na verdade? Elas estão continuando a mesma coisa, né? Só que elas estão tentando, por exemplo, ter menos ciúme ou algo do tipo. Mas isso não quer dizer que elas não vão ter algum controle, alguma dominância dentro da relação entre elas próprias, né? Por exemplo, quando você tem um apartamento, né, você pode alugar este apartamento. Ele deixa de ser sua propriedade porque você alugou ele? Não. Né? Muito óbvio. O que você fez? Você simplesmente alugou. Você, né, deixou outras pessoas usarem aquele apartamento justamente porque ele é seu. Então, né, você simplesmente deixou o usufruto ali para outra pessoa, certo? Porque você acha que você está ganhando alguma coisa com aquilo. Um relacionamento desses outros tipos é isso. Ou seja, é como se você estivesse alugando a pessoa, digamos assim, né? Você está falando, não, outras pessoas podem usar disso que para mim é meu, né? Mas temporariamente, as pessoas podem usar aquilo temporariamente. A pessoa não pode roubar para ela, né? Porque se fosse assim, nem existiria aí casais ou trisais, seja lá o que for, né? Que se mantivessem durante muito tempo. Por que eles se mantêm? Porque eles têm um núcleo, né, de dominância entre si. Eles têm um núcleo de atração que não deixa com que outra pessoa roube esta outra pessoa para si. Porque senão o casal ia acabar, né? Mesmo que ele seja poligâmico, digamos assim. Então, são coisas óbvias, né? Então, não tem como se romper isso nem através desses outros tipos de relações. Claro que elas podem atenuar determinados pontos, né? Certo? Então, por exemplo, num relacionamento assim, aquele controle que dentro da monogamia você teria sobre uma pessoa, né? O controle de falar, não, hoje você não vai sair, ou você não pode sair com seus amigos, você não pode sair com ninguém, e daí em diante, que é o mais comum dentro dos relacionamentos monogâmicos, né? Nesses outros relacionamentos vai tender a ser um pouco menos, né? Justamente porque não faz sentido, né? A pessoa poder sair, né, com outra pessoa e, enfim, né? Não poder escolher ali o dia que ela vai sair e daí em diante, né?
Então outras coisas acabam perdendo muito este valor dentro do jogo do ciúme ali, né? No entanto, essas questões aí fundamentais, né, de um certo domínio sobre a outra pessoa e daí em diante, né? E domínio aqui não é simplesmente... É porque as pessoas acham que é ruim porque elas pensam muito no sentido físico, né? Então elas acham que vão haver um abuso no sentido físico quando fala de domínio. Mas aqui isso se dá muito mais no sentido psicológico, na verdade. Né? Então, por mais que exista ali as consumações carnais, né, a questão sexual dentro dos relacionamentos, na verdade a maior parte desses domínios que a gente fala aí e tal, desse se apossar, né, entre aspas, na verdade no sentido psicológico. Né, o grande laço entre as pessoas e o que elas chamam de amor, etc., está muito mais vinculado à questão psicológica do que propriamente a questão, digamos assim, corporal, biológica mais crua, né? Embora, obviamente, o sexo venha aí para consumar isso, né? Mas o próprio sexo em si, ele também cria laços psicológicos mais profundos, né, entre as pessoas. Certo? Porque o sexo por si só, ele não é capaz de criar isso que se chama de amor. É um estado amoroso que as pessoas gostam realmente uma da outra, né? Não. Então, na verdade, é uma outra coisa, né, que está para além do sexo. Certo? Então, eu continuo ali. Pois todo para os outros cegos. E aqui, o que eu quis dizer com isso? Para os outros cegos, no sentido de que muitas vezes aí, quando se está, né, nisso que se chama de um estado amoroso, né, este amor ele não se multiplica, mas ele faz com que essas duas pessoas que se amam, digamos assim, elas fiquem cegos para os outros. E nisso não estou dizendo que necessariamente elas vão, por exemplo, aplacar as suas necessidades sexuais com uma pessoa, né? Mas que muitas vezes aí, mais uma vez, no sentido psicológico, mesmo que se deseje outras pessoas no sentido do instinto sexual, você sim tende a fechar ali a questão amorosa, né, com uma pessoa determinada, né? Então, para os outros cegos nesse sentido, né? De que pode ser interpretado, na verdade, por dois lados nesse verso aí. Ou seja, para os outros cegos. Ou seja, de que se está não apenas cego, né, e os outros notem isso, ou seja, que você, na verdade, quando ama alguém, você tende a não espalhar esse amor, né, mas justamente você ali faz um triunfo do egoísmo também. Por quê? Porque quando a gente fala o seguinte, não, uma pessoa só pode amar outra, né, de um casal, por exemplo, né, pessoas se casaram e tal, eles têm que se amar entre si, eles não podem ficar amando todo mundo, né, senão eles não são um casal. Ou seja, né, o que eles estão fazendo? Eles estão direcionando a máxima energia para si próprios. Ou seja, um ato completamente egoísta. Né? Porque você está falando basicamente o seguinte, não, eu não posso fazer isso com mais ninguém no mundo. Eu tenho que dedicar isso a apenas uma pessoa exclusiva no mundo. Né? Ou seja, né, eu tenho que atender ao egoísmo de apenas uma pessoa. Né? Então, para os outros cegos, a gente pode interpretar também nesse sentido. Então, para os outros cegos. Mas pode ser interpretado tanto no sentido de que o casal em si está cego para as outras pessoas e, portanto, ele não vai expandir esse amor, né? Quanto de que, na verdade, os outros também têm a sua cegueira para eles, né? No sentido de que, para os outros, o próprio casal é cego. No sentido de que ele está ali dentro daquele estado amoroso e esse estado é, como a gente sabe, um estado que deixa as pessoas quase que numa realidade, às vezes até mesmo alterada, no sentido de não perceberem a realidade. Né? É por isso que muitas pessoas, por exemplo, estão dentro de relacionamentos tóxicos e não conseguem sair. Ou às vezes nem percebem isso. Por quê? Porque elas estão ali como que inebriadas, né, por aqueles sentimentos e não conseguem ver as coisas ruins muitas vezes. Né? Isto tem inclusive explicações químicas, né? Para quem já estudou as questões, sabe que existem algumas questões cerebrais que inibem, né,
outras, e aí esses estados deixam as pessoas incapazes muitas vezes de verem alguns pontos ali dentro da realidade. Tá? E aí eu continuo, pois todo amor quer ser proprietário. Sua beleza está na afirmação dos egos. Então, todo amor quer ser proprietário. Né? Isso aí já, acho que basicamente pelo que eu falei antes, vocês já entenderam, né? E aqui eu vou entrar com um pouco da questão que eu falei ali, inclusive do amor familiar. Aqui até agora eu coloquei os exemplos de amor entre casais, né? E tal. Assim, de pensar o amor familiar também ele está calcado nisso. Né? É por isso que toda mãe vai falar, ele é o meu filho. Todo pai vai falar, não, é o meu filho. Né? Inclusive, falam isso de um modo a ter um prazer próprio, né? Meu filho. Ou seja, né? Há uma relação sim de um sentimento de posse. Né? Tanto é que nenhuma mãe quer ter um filho e deixar com que alguém entre lá na maternidade e roube o filho. Que é algo que, inclusive, acontece, infelizmente, né? No mundo todo, né? Mas por que ninguém quer ter o filho roubado? Justamente porque tem um sentimento de domínio e controle sobre o filho. E o sente como seu, tal como sente que outra coisa é sua. Certo? É claro que é um sentimento mais profundo, né? Você não vai ter um sentimento pelos filhos, ou seja lá, um familiar e tal, que você tem pela sua, sei lá, sua xícara que é sua. Né? É claro que não tem nenhuma complexidade nesse sentimento. Só que em ambos, apesar da diferente complexidade, há o componente da propriedade. Certo? Ou seja, de ter o outro como algo seu. Entendem? Que a gente não consegue separar esses componentes dentro do todo. E é por isso que a hipocrisia falar que não existe isso. Né? Porque ninguém separa essas coisas. Certo? Então, né, todo amor quer ser proprietário nesse sentido. E o que eu ia trazer da Esther Vilar, inclusive, que eu falei para vocês, que a Esther Vilar ela tem uma compreensão da família como um grupo de egoístas. Ou seja, digamos que o amor familiar, digamos assim, é na verdade uma estruturação de egoísmos somados, né? E aí ela vai explicar isso, inclusive, em termos biológicos, no sentido evolutivo, né, e tal, que na verdade você precisava de pessoas que, né, tivessem ali coisas parecidas e que se juntam, né, justamente porque precisa se defender de outras coisas e tal. Né? Então você tem na verdade o termo que ela usa é egoísmo grupal, né, para constituir, que na verdade constitui, né, aquilo que ela chama de família. Então ela interpreta isso como um egoísmo grupal. Né? E isso combina totalmente aí com o que eu venho trazendo, né, nessa minha concepção. Então, né, mesmo do amor familiar, que alguns também interpretam, inclusive na androsfera, né, como algo supostamente puro e daí em diante, comparado com o amor entre casais daí em diante, mas a gente, né, por essa interpretação minha aqui, não tem nada de puro também, né, porque vai ter aí toda a questão do egoísmo, etc., envolvido. Certo? E aí eu termino, a sua beleza está na afirmação dos egos, né? Então, por exemplo, aqueles sentimentos mais nobres que a gente tem, por exemplo, quando vê ali exposto, por exemplo, num filme, numa arte, né, um casal, né, que se ama, alguma coisa assim, né, na verdade, né, isso aí eu poderia fazer um vídeo inteiro sobre isso, tá? Porque na verdade vai trazer uma questão estética aí dentro. Eu preciso fazer um vínculo entre a questão psicológica, a questão, né, aí justamente do poder, cratologia e da estética. Né? Então ficaria um outro vídeo aí completamente longo. Né? Então não vou explicar isso aqui propriamente, mas eu termino então o poema, né, fazendo esta síntese positiva sobre a afirmação do ego. Né? Por que então? Porque, como eu disse lá no início, o amor ele não é, portanto, a culminância do egoísmo.
certo? Mas ao mesmo tempo a gente tem prazer em ver representado numa obra de arte a culminância do egoísmo. Eu paro para pensar nisso, certo? Quando a pessoa lá vê uma cena de amor e chora, né, ela está dando a positividade, o valor positivo à máxima afirmação do egoísmo. Então aqui eu trago justamente isso, ou seja, a beleza disso que se chama de amor, né, está justamente na afirmação do ego. E digamos que por que as pessoas se emocionam com esse tipo de coisa? Porque elas trazem para si mesma, né, aquela culminância do egoísmo, certo? E portanto elas afirmam a culminância do egoísmo através de si mesmas, certo? Claro, isso tudo não é que elas sabem isso de um modo consciente, né? Aqui eu estou tentando traçar conscientemente algo que, na verdade, ocorre muito mais de um modo instintivo, inconsciente, daí em diante, né? Mas que dentro aí dessa sistemática de coisas, né, dessas perspectivas que eu trouxe, faz sentido, certo? Então, bom, depois mais para frente eu faço um vídeo inteiro aí sobre talvez sobre esse último verso, né, que eu teria que explicar mais coisas e vou entrar dentro da estética, né, para mostrar como que ocorre, né, essa questão da representação da arte com uma questão interna, né, aos sujeitos e daí em diante, certo? Que o Edmund Burke, por exemplo, tenta já fazer lá na estética dele. Né? Para quem não sabe, o Edmund Burke, além, né, dos escritos políticos pelos quais ele é conhecido, também escreveu uma obra sobre estética, né? Lá nessa obra ele já tenta fazer um pouco, não nesse sentido que eu estou falando aí do amor, né, do ego, né, mas no sentido disso, de mostrar a razão por trás desta coisa da gente ver uma coisa representada na arte e trazer para dentro de nós mesmos e nos sentimos parte daquilo, etc. Né? Então é toda uma questão, na verdade, estética. Tranquilo, pessoal? Então, acho que eu consegui resumir bastante aí este assunto, né? Ficou um vídeo longo, né? Mas é um assunto bem complexo e, claro, né, para não ficar também tão... para eu poder, né, mostrar um pouco para vocês o que eu concebo aí, como é um assunto que também tem um lado mais crítico, assim, né? No sentido de falar disso, o amor e propriedade, esse cara está louco, né? Falando isso. Né? Eu acho que pode gerar muito mal entendido, né? Então, para não gerar justamente mal entendidos aí, que eu, né, precisei fazer um vídeo mais longo aí também para explicar um pouco mais pormenorizadamente. Tranquilo, pessoal? Mas então é isso, eu acho que, né, uma vez que vocês tentem olhar a realidade, né, vocês vão passar a ver as coisas um pouco mais por esse lado aí e ver que, na verdade, eu acredito que não esteja falando algo muito nem mesmo abstrato, certo? E eu acho que todo mundo pode ver isso aí dentro da realidade. Então, né, quem quiser colocar nos comentários e tal, o que acha, se concorda com essas coisas, ou se acha que, né, esses conceitos acabam destoando aí das questões do amor e daí em diante, né? Quiserem criticar ou mandar sugestões ou outras coisas aí que talvez não tenham ficado claras, né, na minha exposição, podem deixar nos comentários que eu faço vídeos futuros aí falando, até porque é um tema caro aí ao canal, certo? Porque em vários vídeos eu venho trazendo essa questão da dessacralização do amor e eu acho que esse vídeo aqui é um dos pontos culminantes disso, né? Não apenas aí por ter, né, exposto isso de uma forma sintética dentro de um poema, mas também pelo fato de que, né, conseguia então destrinchar algumas coisas aí, né, ponto a ponto e fazer o vínculo, né, entre várias esferas que eu já tinha tratado, só que de uma forma um pouco mais dispersa e superficial. Tranquilo, pessoal? Então, por hoje é isso. E deixem aí seus comentários, tá? E também uma coisa que eu nunca falei aqui no canal, mas vou falar dessa vez, para vocês verem a questão do sininho ali, né, de ativar o sininho e tal, porque eu vejo que meu canal está crescendo bastante aí, o número de inscritos, né, mas o número de visualizações nem sempre está correspondendo a esse crescimento. Muito disso eu acho que vem
pelo fato de que o YouTube não está mandando o meu vídeo para as pessoas. Então as pessoas inscrevem-se no canal, querem ver os vídeos, mas o YouTube não manda, né? Então, talvez, né, se vocês verem essa questão ali do sininho e tal, embaixo do vídeo e ativarem, né, essa questão, pode ser que vai chegar o vídeo para mais pessoas. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço.